Bom, pessoal, vamos hoje trabalhar aqui a capa bordada e a costura corrente, correntinha. Existem várias formas, não é, de nomear. Ela se chama corrente porque um nó, não é encaixado no outro. E por dentro a gente tem, não uma linha, uma linha reta, não é? Aqui eu acho que na parte, não é? Em amarelo, eu acho que fica mais visível aqui, como que ela fica por dentro e por fora, não é? Ela se dá dessa maneira. Mas primeiro nós vamos trabalhar aqui a questão do bordado sobre papel. É muito simples, não é? Não tem muito segredo. A questão toda é você ter, não é? Ou seja um molde, seja um desenho que você faça, mas esse desenho ele precisa ter as formas assim mais pontiagudas, mais geométricas, porque se você tem algo muito quadrado, por exemplo, muito redondo, fica difícil de fazer. Então, eu vou deixar vários diagramas para vocês, né? Então vocês vejam que eles são bem geométricos. Pelo menos, eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu acho que os redondos são mais complicados. Até mesmo para a gente marcar os pontos, porque no tecido a gente tem a fibra do tecido, né? Os encaixes das linhas, então o tecido é vazado. No papel, não. A fibra ela é toda unida. E o outro problema, não é que eu acredito que exista no papel, é que a gente não tem como, se errar, estragou o papel, não tem como desfazer às vezes, né, quando a gente está furando, e conseguir resolver o problema, né, vai ficar aquele papel furado, uma vez furado, sempre furado. Então, esse tipo de traçado geométrico, ele se chama sashiko, não é? É um ponto japonês que os samurais usavam para reforçar seus casacos, seus kimonos, não é? Então eles iam ficando desgastados e como, né, o tecido era caro, eles bordavam por cima. Então eu gosto muito dessa perspectiva, não é, de você bordar para remendar uma roupa. Então é uma roupa que ela vai ter um outro, não é? Ela vai ter um outro acabamento, ela vai ser muito mais valorizada embora ela esteja velha, rasgada. Então é uma estética que eu aprecio muito, não é? Assim como eles têm essa estética da cerâmica também, não é? Se você quebra uma cerâmica, ela é colada com ouro, porque ela já sofreu um dano, não é? Então ela fica mais valiosa do que se ela fosse inteira. Então, assim, são vários padrões, não é? Mas eu deixo também outros padrões que são simplesmente geométricos, que não tem nada a ver com sashiko. Esses padrões que são bem do ponto cruz também é possível, não é? Fazer. Esse aqui já não é do sashiko, esse também, não é? A gente vai ver várias possibilidades aqui, não é? Esse aqui é mais circular, né? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um desse, eu vou explicar depois, é uma questão de cruzar linhas, não é? E aí, né, vocês vão ter folhas assim. A questão toda, não é se vocês não tiverem como imprimir, né, é pensar que precisa de algo que seja mais quadrado, retangular, com as pontas mais anguladas, né, como nesse caso, não é? Se for redondo, não é? A gente vai ver, não é interessante, não é trançar tanto. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Isso, né, é um material lá do Labed que a gente usa nas oficinas. Então aqui, não sei se dá para ver, a gente usou uma linha dupla, mas pode usar uma linha só, não é? Então, é interessante aqui a gente perceber que no verso, não é, a gente não tem uma forma geométrica perfeita, porque, não é, a não ser assim, que alguém tenha muita destreza em fazer isso. Porque como o tecido a gente permite que a gente faça isso, mas o ir e vir, né, desse tipo de coisa geométrica não permite, o papel não permite isso, não é? Então é comum a gente ter uma folha de guarda, não é, e colar a folha de guarda aqui, porque aí a gente esconde o ponto, não é? Esconde aqui toda
a bagunça, como, né, por assim dizer. Né? É um caderno aí bem simples. Esse caso aqui, por exemplo, né, a gente já colou um tecido, né? Não fica muito bom que você tem, né, porque cola, às vezes não fica muito... A cola, às vezes ela, né, ela ultrapassa o papel, não é? Então não fica uma coisa muito boa. Isso é uma asa de um anjo, mas que é uma coisa que é muito simples de fazer, porque entra num buraco, sai no outro, vai para cá, volta para cá. A gente vai ver. Então, é porque é um tipo de bordado muito simples mesmo. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente colocou um contact, não é? É possível se você quiser, não é? Mas o problema do contact é que às vezes a gente não consegue ter um bom acabamento, não é? Aqui no caso seria, não é? Seria interessante refilar, não é? Porque aí a gente daria, não é? Porque esse é o problema sempre que a gente mostra, não é? Nem todos os papéis são do mesmo tamanho, aí a gente acaba tendo essas discrepâncias, não é? Então, dentre os modelos lá que eu deixei para vocês, e agora a gente já não está mais na corrente, a gente está no panfleto mesmo, né? Mas, olha, é possível fazer várias coisas, né? Uma libélula. Aqui no caso, então, a gente colocou a folha de guarda amarela, não é? E não é, por dentro laranja, assim, vocês podem fazer várias brincadeiras. Podem colocar duas folhas de guarda, não é? Então aqui coloca o laranja no meio para fazer, não é um par. Isso aqui também é sashiko, não é? Que você vai fazendo aqui as colmeias. No mesmo caso, né, a gente tem aqui. Isso é mais ou menos o mesmo padrão, não é? Esse beija-flor que eu não sei se dá para ver, porque a linha é muito fininha, a gente vai falar um pouco de linha daqui a pouco, né? Aqui, então eu mostro para vocês, né? Como que a gente tudo, né? Tudo meio estranho, né? Por assim dizer mesmo, é comum, não é? Então a gente pode usar papéis coloridos. Aqui no caso, então, a gente está com duas folhas de guarda da mesma cor, porque aí, não é? Eu não colo, porque são cadernos de demonstração, eu quero que as pessoas vejam, né? Mas é só colar aqui com cola ou com fita dupla face, né? E aí você vai ter esse efeito, né? Outra coisa assim, né? Tem esse molde lá também, muito simples, com poucos pontos, para quem tem mais dificuldade, né? Pode ser algo interessante aqui. Então a gente está usando folhas de guarda diferentes, né, de cores diferentes, enquanto a folha do caderno mesmo é branca. A gente usa no miolo, ó, no miolo no meio e aqui, não é? Esse aqui é o que a gente vai fazer, não é? É um processo, não é, de são duas cores de linha que a gente constrói a figura, não é? Se você quiser construir de uma cor só, não é? Ela, por exemplo, ou só verde ou só vermelho, pode também, não é? Mas é interessante ter o contraste das duas coisas, não é? Aqui, não é, um flamingo. Bom, enfim, né? A gente tem uma série de possibilidades, né? Aqui o papel tem uma imagem, né? Uma estampa, né? A gente coloca aqui no meio. Outro sashiko, não é? Que também a gente colou, né? A folha só para ter o efeito. Folhas de guarda diferente, então o miolo é azul, não é? Aqui, então a gente reproduziu, não é? E eu usei duas linhas, uma amarela e uma roxa, não é? Nesse caso, não é? Eu entrei duas vezes, né? Com a mesma linha. Mas com a amarela eu dei um nó aqui para não ficar as duas, né? Vinha uma por dentro, outra por fora, né? Nessa costura panfleto. E aqui, não é, alguns outros exemplos. A gente pode fazer lá a costura japonesa, por exemplo, com esse tipo de bordado. Então, olha, ele vai levar mais tempo porque tem mais furos e fica mesmo assim muito, não é? Muito zoneado mesmo, né? Assim, para quem não é? Tem assim, o toque é muito complicado, né? Então, não tem a mesma simetria que aparece na capa, né?
Aqui é um outro modelo, né, de costura japonesa, que o pessoal estava até dizendo que tinha aprendido, não é? E outro processo, não é? Enfim. Né? E aqui são alguns testes, né? Então, aqui essa linha, ela vai se transformando, né? Então, a asa de anjo, ela fica assim, não é? E aqui, né, a gente pode ver, essas imagens, elas são aleatórias, não é? Assim, não forma nada. E aqui eu coloquei 8 fios de linha de carretel, então ficou super grosso, super visível, né? Uma linha verde que dá visibilidade, não é? Aqui, então, um furador maior também. E aqui, por exemplo, eu fiz um traço aleatório, né? Você pode criar traços aleatórios também, que não significam nada, por exemplo, né? Agora, o fio encerado, por exemplo, não é uma linha boa para fazer esse tipo de bordado. É melhor as outras linhas de bordar. Aqui são essas linhas de fazer tapete mesmo, são mais grossas, não é? Então, enfim, a questão da linha a gente vai ver, não é? Pode ser qualquer linha mesmo, a escolha depende do efeito que você quiser. Né? Aqui é uma linha de crochê mais comum, né? Aqui também, mas são cores diferentes, somente para testar a imagem. E aqui a gente pode ver, vou até chegar um pouco mais perto para ver se dá para ver bem. Né? O que acontece? Quando a gente tem traços muito pequenos, né, espaços muito pequenos entre um ponto e outro, o papel esgarça, né? Ele arrebenta, ele não dá conta. Aqui, por exemplo, não dava para dar continuidade, não é, aos furos. Então a gente vê né, que ele fica todo desgastado. Então, uma distância entre os pontos é essencial. Não é como no tecido que a gente pode, não é preencher todo tracejado. Né? Aqui a gente tem que dar alguns espaços. Né? Aqui, por exemplo, olha, é possível fazer letras, não é? No caso, peguei uma letra, né? Tracei a letra e criei os pontos, né? O A muito tranquilo, mas o T, o R mais complicado, o L e o E. Não é? E a gente vai ter aqui no verso, né, toda essa coisa, né? Aqui é um desenho indígena também, não é? Que é um peixe, que eu acho que ficou bem legal, assim, não é? Porque aí você tem uma simetria, mas sempre, né? Os traços são longos, olha, não é? Então você entra e sai, não é? Aí você tem um furo maior e vai entrando e saindo, não é? Então é tudo construído aos poucos, não adianta querer, né? Essa também tem, então você precisa ter esses dois, desculpa, essa também tem um molde lá, não é? Você tem que fazer esses 2 buracos bem maiores que os restantes, porque as linhas vão vir, vão passar, não é? Então, aqui gasta bem mais linha, não é? E quando a linha acaba, nesse caso, é muito tranquilo, é só você, né, vir com ela para trás, coloca o durex, né, corta e acabou, não é? Então, linhas muito sintéticas, muito grossas, às vezes, né, pelo menos eu não gostei do efeito. E aqui, eu vou ver se dá para vocês verem. Então, uma linha só, né, esse tipo de linha mesmo, né, de carretel. Uma linha só, não é, quase não é visível. Então, é interessante para esse tipo de linha que a gente crie, não é, mais, coloque com mais um número, né, maior, dobre, triplique, não é, para que dê uma certa visibilidade, não é. Aqui é uma linha branca de algodão, não é? Mas esse tipo de crochê, não é mesmo? Mas é um desenho fácil, não é? Então, assim, se você não consegue fazer, não é? Se não imprimir o molde, um desenho assim é bem tranquilo de fazer, não é? A mão livre. Esse é mais complicado, não é? Você precisa do diagrama. E aí eu fiz com uma linha muito fina, né? E dá para ver que ela brilha, assim, é bem bonito, né? E aí tem muitos furos que você entra, sai, entra, sai. Então esse aqui é o nível mais avançado, assim. Então quem não tem muita destreza ainda não é legal fazer, sobretudo com linha que escorrega muito, não é? Bom, não é aqui, não é a mesma coisa. Então a gente está falando das linhas. Quais linhas? Qualquer linha, né? Pode ser aquele ali que eu acabei de mostrar, eu fiz com essa linha, que é uma linha de bordar a máquina.
né? Ela é muito escorregadia, eu não aconselho, não é? Aqui, olha, são linhas comuns, não é? De crochê, de bordado, não é? Linha de costura, né? A minha tá até suja aqui, ó. Não é, a espessura, né? Ver se dá para ver, assim, não é comum. Não é qualquer cor que você queira, não é? Tem essas linhas coloridas, a gente tem também em carretéis, enfim, a linha que tiver, não é? Isso aí não tem a menor, não vai fazer a menor diferença, né? As cores, né? Mas, assim, vai a gosto do freguês. E até uma linha maior, se você tiver uma linha grossa, não é? Dá para você, olha, né? Ela tem 4 fios, então você divide, né? E você tem fios menores, então, né? Dá para fazer um trabalho assim, não é? Se você não tiver outra linha mais fina disponível. Então, para fazer a capa, né, é preciso que vocês tenham, né, um papel, é importante que, né, não fura direto na sua capa, é um papel mais grosso, né? Você pode furar em cima do isopor, em cima de papelão, né? Aqui no caso, em cima de um EVA. Eu sempre uso um EVA porque já tenho há muito tempo, né? E aqui, né, é uma capa de costura japonesa. Mas é que eu gostaria de mostrar a diferença, né? Então aqui a gente tem muitos encontros. Então cada encontro a gente precisa criar um furo, né? E pode furar com a própria agulha que você vai costurar, com esse, né? Com esse percevejo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, um encontro, né? Aqui a gente tem outro. Então a gente vai furando, né? Aqui, olha, né? Eu vou só subir para ver se não vai, se vai ficar certo, assim, se vai, né? Ele eu já furei, por isso que tá fácil de entrar, né? Então você fura e todo furo você tem que, né, trazer. Olha, então tem um furo aqui, outro, né, aqui. Enfim, tem que furar todos os furos mesmo, todos esses encontros, né? Os pés, por exemplo, olha, eles são bem delicados aqui, né? E o mais importante, né? É você precisa colocar o molde em cima aqui do seu papelão, não é de uma forma reta, porque senão o seu bordado vai sair torto. Mas, por exemplo, se você quer fazer só uma coisa abstrata, não é? Faz o desenho primeiro no papel branco e vê, né, sei lá, vários riscos, coisas aí que você pode misturar cores, isso também, né? Cada um faz do jeito que quiser. Mas o importante aqui é a gente pensar no como fazer. Para o nosso caderno aqui da costura corrente, né? Então a gente vai precisar de um papel, né, um A4, né? Aqui então eu vou, já coloquei aqui para apressar o nosso vídeo. E a gente tem que tomar muito cuidado para furar todos esses pontos, porque senão vai dar errado. Aí para você ver se você furou todos os pontos, né, coloque contra a luz. Se tudo tiver vazado, né, tá ok. Nesse caso aqui, como a gente precisa saber qual que é o ponto do fim, não é? Qual que é o ponto do início, é interessante tirar com cuidado e a gente marcar esses pontos. E aí a lógica é o seguinte, não é? Você começa do 1, não é? Vai para o 2. Do 2 você sai no 3. No 3 você vai para o 4. No 4 você vai para o 5. Do 5 você vem para o 6, sai no 7. Do 7 você vai para o 8, não é? E assim por diante, até terminar os números, né? 19, 20. Depois, para você fazer a outra camada, então, né, você começa aqui no A, não é? E vai para o B. Você sai no C, volta para o D, não é? Sai no E, vai para o F, né? Sai no G e assim por diante, ok? Então, como você precisa dessas referências aqui, não é? Sobretudo aqui, esse ponto 1, não é? Onde você começa e onde você termina, e onde você
começa, não é? E aonde você termina, não é? Aqui no caso. Porque nesse caso, né, a gente volta aqui no B, né? Aqui o T é de término, tá? Então, assim, com muito cuidado, vocês vão tirar, não é? Aqui. Então você sabe aqui, não é, que é esse ponto, ó. Então aqui né? É o 2, coloca bem de lápis, não é? E aqui é o 1, não é? Marca aqui. Então, aqui você tem o A, não é? Então, aqui a gente tem o A. E aqui a gente tem o término, não é? Que é o B, da segunda cor. Né? Aí, agora a gente pode, de fato, não é, retirar tudo. Mas fique com o diagrama próximo, que é importante, né? Então, se começa aqui, né? Deixa eu ver se ficou, olha, 1, 2, né? O A e o B. Aqui ele, é engraçado, ele poderia terminar de fato no S, né? Que é a última letra, mas não termina. Então, eu vou pegar uma linha aqui qualquer. E é importante, né? Não tem um tamanho, mas se a linha acabar, não vai ser problemático, né? Então, é importante que você entre nesse furo, né? Olha, o furo 1. E aqui, então, né, vai puxando a linha aí. E deixa um pedaço. Aí você pode colar com durex, né? Fita crepe eu não aconselho porque dá muito volume, né? Então pega um durex, né, e prenda a linha. E aí você vem então para o 2, né? Então vai puxando aqui assim, né? Aí é interessante, não é, que você segure. Aí a gente tem aqui no diagrama, não é? A gente tem, olha, do 2 vai para o 3. Então, a gente desce uma casa. Não é? Então, do 3 a gente vai para o 4. O 4 é acima do 1, não é? Então, vamos lá. Se chega no 4, a gente sempre vai sair no vizinho, né? Quando a gente chega em 1, a gente sempre sai no vizinho. E aqui agora é só descer, não é? A lógica é a mesma, não é? É aqui. E aí entra em 1, não é? Saiu aqui, então segura a linha para cuidado para não deixar bambo, né? Senão fica feio. Né? Bom, e assim por diante, né? A gente vai construindo a imagem. Olha. Ixi, aí que é o problema, né? A gente trançar a linha. Bom, aí vocês vão fazer isso, né? Até completar todo o diagrama, até chegar no 20, ok? Depois que terminar o 20, aí a gente começa aqui no A. Então, eu vou terminar, para o vídeo não ficar extenso. Então, olha, a gente já completou praticamente todo o círculo, né? Aí é importante vocês perceberem o seguinte, que aqui a gente tem essa forma. Se você tiver linha cruzando aqui dentro, tá errado. É melhor desfazer. Aí nesse caso dá para desfazer, não é? Basta puxar a linha de volta, não é? Que você faz o percurso ao contrário, não é? Então, quando a gente chega aqui nesse ponto, não é? A gente vai ter o 2 aqui, não é? Esse 2 aqui que é o fim, olha. Então, o final, não é? A segunda linha a segundo furo que a gente passa é sempre o fim, não é? Então, a gente vai ter duas linhas no mesmo furo. Então, a gente está indo aqui, não é? No 2. O que é preciso tomar cuidado para não
que a gente fala, né, para não esgarçar, para não pegar a ponta, né? Aí você vai desfiar a outra linha, não vai ficar bacana, né? Então a gente completou um lado, olha. Então vai ser, a gente vai ter esse formato. Eu gosto de usar esse durex porque ele é mais fácil da gente, mais prático, né, nesse momento. Né? Então a gente corta, né? Então, nós temos essa cor. Eu vou começar então com uma segunda cor, que é a cor amarela aqui para compor com o azul. Então, eu tenho que procurar o A, não é? Então, o meu A tá aqui. Então, olha, conferindo, né? Vai ser o mesmo processo do outro, não é? A gente vem aqui. Deixa uma ponta. É legal deixar uma ponta um pouco maior mesmo, porque aqui eu não prendi direito. É melhor porque se você deixa muito rente, pode ser que ela se solte, né? Por isso que é importante a gente ter depois o papel, né? Então, se eu estou em A, eu tenho que ir para B, né? E aqui no caso, né, a gente desceu. Aqui a gente vai subir, né? A gente vai subir para, né? No outro a gente veio nessa direção, agora a gente vai na direção inversa, né? Então, aí a gente sobe no próximo, né? Então, nós viemos, onde que está o... não é? Saímos no C, viemos para o D, que está logo abaixo aqui do A. Né? Então, a gente vai ter, alguns furos, a gente vai ter as duas cores da linha, né? Isso é comum. Então, a gente entra, não é? Sai no vizinho, né? Sempre não é tensionando a linha, mas não tensionando muito para não ficar, para não rasgar o papel, né? Sobretudo se o papel for fino, né? Bom, e assim por diante, né? A gente vem... Opa. E volta, né? Aqui a gente vai construir a figura inversa, né? E aí depois a gente vai terminar aqui no B e faz o mesmo processo de arremate que a gente fez aqui. E importante, não é? Volto a repetir. Se aqui tiver linha cruzada, tá errado, tá ok? Bom, pessoal, aqui então dando continuidade, né? Eu não vou repetir os passos aqui, porque eles são os mesmos do panfleto. Então, não é uma capa, todo o material em A4, não é? A capa a gente já tinha feito. Podem ser 10 páginas, não é? De uma cor que vocês quiserem. Aqui eu coloquei duas folhas de guarda, uma que vai tampar o meu bordado e a outra, não é, para decorar, ok? E aí, não é, a questão toda aqui é que interessa mais para nós, não é? E é interessante, não é, depois que vocês dobrarem, né, prenderem. Então, vocês vão pegar, né, um retalho de papel da mesma altura, não é, da capa. Aqui a capa e as folhas estão do mesmo tamanho, mas a gente sempre mede a capa. Nós vamos marcar, não é, 1,5 centímetro e dobrar o meio, obviamente, e a partir desse 1,5 centímetros nós vamos marcar 1 em 1 centímetros. Aqui deram 19 furos que nós temos aqui, né? Então aqui tem 1,5 e aqui ficou 1,5. Vocês podem utilizar, né, se achar que é muito furo, etc., vocês podem usar uma outra medida, que é, por exemplo, né, começa com 1,5, vamos supor, e vai, não é, de 2 em 2 centímetros, aí você vai ter um ponto, né, um pouco maior, né, como esse aqui, né, por exemplo, tá ok? Bom, mas fica a escolha, né? Eu acho interessante esse de 1 em 1, que é mais o clássico. Agora, em relação a
a questões do livro mesmo. A cabeça do livro é sempre maior que o pé, não é? Por uma questão bem da lógica, né? O livro ele tem muito uma relação com o corpo humano. Então vocês, não é, furem, né? Acho que a gente já fez esse processo, não precisa repetir, né? Então a gente vai furar, não é? Cada de 1 em 1 centímetro. Aqui eu estou usando um berço, mas como eu já disse, isso não é necessário, né? Vocês podem usar uma caixa de papelão, pode usar, sei lá, um outro material que tenha isso, né? Que tenha essa possibilidade, né, de fazer com que as folhas se encaixem, né? Porque isso que é importante, acho que a gente tem as folhas encaixadas. E para a linha, não é? São 4 alturas, não é? Então conta 4, né? 4 alturas aqui do caderno, né? Eu deixo sempre um pouquinho a mais, ok? Aqui muitas pessoas acham isso um pouco difícil, mas não é não. É o seguinte, né? Então a gente entra por dentro, não é? Olha. Né? Mas aqui deixa um pouquinho de linha a mais que a gente vai ter que dar um nó, aí depois fica mais difícil, tá? Aí você vai voltar no mesmo buraco, olha. Cuidado aqui para não pegar fio da linha, né? Só que aqui a gente vai deixar uma alça, né? Vamos puxar, olha. Deixa aqui uma alça aqui, ok? Vamos segurar. Então a gente vem no próximo buraco aqui, ó. Né? E faz isso. E agora nós vamos voltar aqui, né? Mas aqui atenção, né? Nós vamos puxar essa alça. Ó, esse nozinho ele vai ficar em cima aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer de novo, olha. Né? Então ele fica aqui assim. Agora, né, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse, só vou tornar ele aqui um pouquinho mais bambo, né, para passar. Então vejam, né, é aquela ponta que a gente deixou, a agulha tá aqui, né, e a gente vai dar um nó. Ok? Então, agora aqui, não é, nós vamos voltar no segundo novamente, olha. Então, dele, né, e sempre tomando cuidado para não ficar pegando fibra da linha. Então, a gente vem para o próximo ponto. Agora é que a gente forma a corrente, né? Então a gente vem aqui, olha, passa por trás dessa primeira coisa que a gente criou, né? Olha, né? E volta no mesmo. Né? Ó. Né? A gente sempre, né, puxando na direção assim, nunca para cá nem para cá, né? Sempre nessa direção. E a gente vai entrar no próximo furo. E aí, olha, se o furo tiver pequeno, faz assim com o meio da agulha para ele abrir, não é? Agora aqui nós vamos fazer de novo, ó. Passar aqui de novo. Dá uma puxada, volta novamente com a agulha, né? Vem para o próximo fio. É o mesmo processo, olha.
Então, agora a gente vem aqui. Né? Então, a gente vai construindo essa corrente, não é? Então, aqui a gente já tá quase terminando, né? Então, voltamos mais uma vez, não é? Mesmo processo, passa. Então, a gente volta aqui. E a gente vai dar um nó, né, parecido com aquele que a gente deu antes, né? Olha, né, passa, olha, né, passa por debaixo, né? Passa por aqui. Né? E agora a gente corta. Né? Não é, nossas, como a gente já sabe, não é? As folhas elas ficam aqui um pouco para fora mesmo, né? Depois pode colocar um peso, né? Para o caderno ficar mais alinhado, né? Veja. Aí vocês podem, se achar que a correntinha não tá legal, né? Vocês podem ir passando a agulha assim por baixo para acertar depois, né? Para elas ficarem certinhas, porque às vezes a linha torce um pouco, né? E é o seguinte, né? A gente sempre começa da cabeça, não é? Do alto aqui, ok? Depois apaga, né? E aqui no caso, né, para colar, a gente pode usar uma cola, não é? Uma fita dupla face, alguma coisa assim. O que é importante a gente perceber nesse caso aqui é o seguinte, né? É para colar a gente, então vou colocar aqui uma fita, só para vocês verem, né? A gente não é legal a gente fazer o movimento de trazer a folha para a capa, mas ao contrário, não é? De trazer a capa para a folha, senão o papel vai dar problema, ok? Nesse caso aqui, por exemplo, não é? A gente não leva a folha aqui, não é? A gente traz a capa, não é? E a gente começa daqui para cá, não é? Para fazer com que a capa fique bem encaixada. Pode ser cola, né? Qualquer material aí que vocês queiram, né? Essa fita é chata de tirar. Então, não é como eu disse, né? Vem aqui, não é? E vai fazendo esse processo, sobretudo se for cola, né? Passa aí o que vocês estiverem usando como a dobradeira, não é? E aí você vai ter a cola, não é? Olha, você tem uma precisão na colagem, não é? E aí pode mandar refilar, né? Aqui essa corrente ela é bacana porque a gente pode refilar em todos os cantos, porque não é como outras que pegam aqui em cima. Ok? Então é isso.